O senhor investe em ações estrangeiras fora do Brasil? Não. Eu acho que, não tanto por questões de nacionalismo, não é isso? Mas eu acho que a grande oportunidade do segmento acionário está aqui, no Brasil. Eu já fiz uma experiência, não comprando ações, mas tendo uma conta no exterior, há muitos anos atrás, mas a título experimental, não que eu tivesse a propensão de fazer isso, exatamente para mim poder arregimentar a experiência de falar não como eu estou falando agora, certo? É um trabalho muito grande, é muito difícil, é muito comprometedor, é ilusório o cidadão interpretar que lá fora ele vai ter oportunidades melhores do que aqui, tá certo? Até porque aqui a proximidade com as empresas também é algo benéfico. É benéfico. Eu acho que você para poder comprar ações de uma empresa, você tem que avaliar o seu projeto e, de preferência, ir visitá-la, não é isso? Nos Estados Unidos, você ou em outro país qualquer, seria difícil você assumir esse procedimento, tá certo? Então eu dou preferência por múltiplas razões. E a razão principal é porque é melhor investir no nosso país do que investir em países, tá certo, vizinhos. O que o senhor acha dos fundos imobiliários? Já apliquei uma vez num fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele não proporciona, no meu modo de interpretar, resultados satisfatórios como se esperava dele, né? A mesma coisa que os demais fundos. O fundo imobiliário ele tem ainda um agravante, no meu interpretar, é que a maioria deles, claro, são locações, né? Se preocupam com locações. E hoje nós estamos vivendo um momento na nossa economia em que o nível de atividade econômica ficou bem reduzido, caiu bastante. Então nós vemos um sem número de ofertas aí de imóveis, tanto para alocar como para vender. Eu não acredito que seja um momento oportuno para se investir nesse segmento da economia. Eu acho que existem outros segmentos muito mais atrativos, não é isso? Do que o setor imobiliário. Eu lembro uma vez o senhor falando sobre a liquidez dos fundos imobiliários também, né? O que o senhor quer dizer sobre isso? A liquidez ela é uma liquidez comprometida, não é isso? A maioria das pessoas que investiram em fundos imobiliários, hoje a cota deles é menor do que aquela que eles entraram, não é isso? Então a sensação que a gente tem é que, inclusive, sobre o aspecto de liquidez, a liquidez em si talvez ela não seja tão comprometedora. O problema é a perda que você vai acumular no momento em que você realiza a sua compra, não é isso? Em algum momento eu devo vender parte das minhas ações em carteira para gerar caixa e comprar outras ações com esse recurso? Deve. Eu mesmo faço isso, não com muita frequência, não é? Mas eu faço isso, não há dúvida nenhuma. Eu tenho uma carteira previdenciária que eu não abro mão dela. Agora, em alguns momentos, a gente acaba recebendo recursos, que eu costumo dizer que é o recurso do jacaré, que ele fica com a boca fechada ou fica com a boca aberta, mas em algum momento a gente recebe dividendos e a carteira de previdência ela não ostenta nenhuma atratividade para a gente continuar movimentando e comprando mais ações. Então, a gente acaba desviando esses recursos para as eventuais oportunidades que ocorrem no mercado. Então, sim, na razão direta das possibilidades e das oportunidades, eu direciono recursos para uma aplicação que não seja ela direcionada no portfólio previdenciário. Eu posso até recentemente dar um exemplo. Há 3 anos e meio atrás, eu andei comprando ações de uma empresa chamada Louca América. Esta empresa acabou se unindo com outras empresas, comprando algumas outras locadoras, e hoje ela está a R$45. Quer dizer, quando eu comprei a R$2,80, R$3, também eu não imaginava que ela fosse chegar aos 45. Mas se ela chegou, é claro, é por uma razão. Mas ela já não justifica mais
esse preço de R$ 45. Ela não vai produzir resultados satisfatórios. Então, esta alavancagem produzida por uma outra aplicação fez com que eu arregimentasse recursos para poder engordar mais a minha carteira de previdência, que é o que eu estou fazendo. Agora, a Locamérica, então, essa é uma dúvida muito recorrente que nós recebemos no AGF. A Locamérica não é parte integrante da carteira previdenciária do senhor? A Locamérica não faz parte da minha carteira. Muito embora, quando eu adquiri a Locamérica, eu não tinha experiência no setor, não tinha convivência, não havia nunca analisado. Eu recebi o presidente, o senhor Luiz Fernando Porto, e ele me convenceu que o projeto, ele era um projeto com potencialidade, porque o Brasil ostentava uma posição incoerente em relação aos outros mercados, principalmente o mercado americano. Então ele detinha pesquisas que esse mercado, num curto espaço de tempo, mudaria de uma forma radical. E eu acabei acreditando e fiz um pleito para ele, que o meu DNA é dividendo. E disse a ele que eu comprei as ações exclusivamente por um fator de análise, né, que o papel estava barato, enfim. Mas hoje ele já não ostenta mais a condição de proporcionar um dividendo satisfatório. Então, da mesma forma como aconteceu a Locamérica, aconteceram outros papéis também, que eu já me livrei deles, tá certo? E que essa alavancagem produzida por essas investidas acabaram gerando uma posição, né, de destaque nas outras aplicações, que é o portfólio previdenciário. Então eu engordei o portfólio previdenciário graças à alavancagem produzida por essas ações. Aliás, isso eu faço há muitos anos, não foi de agora que eu sempre fiz isso, entendeu? Então, a tese de que eu nunca vendi, ela é certa. Eu nunca vendi ações na minha carteira previdenciária. Mas as outras que a gente compra, E é interessante que parte dessas vendas, inclusive, foram feitas em processos de fechamento de capital, né? De OPAs. Exatamente, a maioria, Eletropaulo é um dos exemplos, é isso. E outras mais, né? Que já aconteceram, Eletropaulo, a White Martins, está entendendo? Eu tive que vender porque chegou no fim. A Bematec também chegou no fim, a Providência, enfim. Essas que chegaram no fim também, infelizmente, não era factível você ter na mão um título que não produzisse